Oi pessoal, voltamos aqui do Classic e agora a gente traz aqui para vocês a Laís. A Laís, ela é empresária, escritora e ela vai falar um pouquinho sobre ela. Afinal de contas, já tem 7 anos que você está aqui, né, Laís? 7 anos que você vive na América. Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência aqui na América. Então, eu vou completar 7 anos agora em setembro de 2025. Eu completo 7 anos que eu tô aqui. Eu tenho que olhar pra você ou tenho que olhar pra... Não, pode olhar pra mim, pode olhar pra lá também. E assim, tem sido uma experiência enriquecedora, né? Porque aqui nós crescemos, né? Vamos dizer assim. Emigrar, nós aprendemos habilidades que nós não sabíamos que tínhamos. Nos reinventamos, né? E assim, pra mim foi muito bacana porque eu vim pra cá com o marido, né? E essa vida juntos, né, fez com que a gente pudesse crescer mais como ser humano, né? Crescer mais como pessoa, faz com que a gente cresça mais nas nossas vidas. Crescer mais como pessoas faz com que a gente cresça mais na nossa vida empresarial, né? Então, vocês estão ouvindo esse barulho, gente, ali do Congresso, tá? Mas aqui a gente tá com a nossa voz tá bem firme por causa do microfone. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando você imigrou pra cá, antes de você vir pra cá, o que você fazia no Brasil? Eu fazia a mesma coisa que eu estou fazendo aqui hoje, pasmem. Porque eu persegui o meu objetivo, né? Desde que eu pisei os pés aqui na América, em Miami, eu sabia o que eu queria. Então o que eu queria era fazer a mesma coisa que eu fazia lá. E o que você fazia lá? O que eu fazia lá era atuar no mercado imobiliário. Eu atuo no mercado imobiliário há mais de 15 anos. Né? Eu comecei estudando de administração, depois estudei direito. E no ínterim dessa carreira, né, jurídica, onde eu já estava estagiando num grande escritório, né, maior da região lá, com escritório em Nova York, no Rio de Janeiro, eu já tinha um plano. Só que um belo dia, passeando no shopping, eu recebi um convite para conhecer uma empresa que estava, uma incorporadora, a consultora estava chegando lá em Salvador. E eu disse sim. E eu disse sim para essa empresa e comecei a conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário e me apaixonei, né? E aqui nesse livro eu conto a minha história, como foi que tudo começou, como foi que eu me tornei uma campeã de vendas em 3 multinacionais que eu atuei no mercado. Mas lá no Brasil você chegou a tirar o Cresce como corretora de imóvel mesmo. Então você fez uma faculdade de Direito, entrou na área de Direito Imobiliário. Isso, eu foi assim, eu comecei estudando administração, depois eu fui estudar Direito. Quando eu já estava já prestes a pegar minha carteirinha da OAB no 7º semestre de Direito, eu conheci o mercado imobiliário. E aí tentei conciliar isso, conciliei o máximo que eu pude, mas quando eu assumi a diretoria de uma grande construtora, eu tive que fazer uma escolha, né? Uma opção, e eu optei por continuar no mercado imobiliário. E aí foi quando eu comecei já a receber um convite para atuar com os imóveis, né? No mercado imobiliário, tudo. Eu já tinha uma imobiliária no Brasil, também já estava fazendo algumas... como se fala, também fiz uma construtora, abrimos uma construtora e começamos a fazer reformas e tudo. E aí, nisso, a gente começou a se desenvolver nessa área cada dia mais com o nosso negócio. Eu recebi um convite para poder conhecer os investimentos aqui em Miami, né? E conheci o mercado de Miami, me apaixonei.
E desde quando eu pisei os pés aqui, eu disse, eu quero atuar no mercado aqui. E aí já estava já com parceria com grandes empresas aqui, grandes incorporadoras, e comecei fazendo assim alguns negócios em parceria. E depois até que eu tirei o meu CRES, né? Tirei a licença, né? Que é diferente, o CRES americano, a licença de Realtor aqui na América. E também, desde que eu cheguei aqui, eu já tinha adquirido a empresa de construção, né? E aí foi só unir o útil e agradável. Com o tempo, as coisas começaram a acontecer. Foi um passo de cada vez, né? Mas não foi do dia pra noite, né? São 7 anos. São 7 anos. E aí foi um passo de cada vez, foi cada dia um pouquinho, um crescimento aqui, um crescimento ali, uma profissionalização, uma capacitação, se unindo a pessoas também, né? Profissionais que nos ajudam também nessa caminhada. E aí eu fui montando um time, né? Um ecossistema, e hoje eu tô aqui na Global Plataforma, junto com o Monésio, com a Jéssica, né, Monteiro, que é a plataforma do Pablo e da Carol Marçal, e a gente só tem crescido, né? Eu falo assim, que quando a gente coloca Deus na nossa vida em primeiro lugar e busca fazer as coisas sem pular etapa, óbvio que no meio do caminho vai ter algumas coisas que a gente vai precisar consertar, mas coloca Deus em primeiro lugar, a gente faz a nossa parte, as coisas vão caminhando e vai dando certo, né? É o que eu sempre digo pro pessoal, a gente sempre conversa em relação a isso, como a gente está muito envolvido na questão do business, na questão empresarial aqui nos Estados Unidos, a gente sempre fala o seguinte, as pessoas chegam para mim e dizem, mas eu não sei como fazer, no Brasil era uma coisa, aqui eu tô sendo outra, no Brasil eu era um professor, eu era um advogado, aqui eu tô sendo limpador de casa, tem gente que fala limpador de privada, pra você ter ideia. Aí eu falo assim, tá, mas por que você decidiu ir pra isso? Porque assim, eu falo do meu exemplo. Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu e meu marido ele é piloto de avião, ele foi 15 anos piloto da Gol. E ele veio pra cá porque ele falou assim pra mim, Simone, aqui no Brasil eu já cheguei no meu topo, eu tô no top line da aviação, eu não tenho mais pra onde ir, eu cheguei no teto, não tenho mais pra onde ir. E eu quero dirigir a Ferrari da aviação. A Ferrari da aviação é o 777, que leva mais de 600 passageiros, o máximo que ele levou foi 300 passageiros. Então ele queria levar o passageiro mais e mais passageiro, aqueles aviões de 2, 3 andares. Então o sonho dele era voar uma máquina dessa. E ele disse que só existe 2 lugares realmente no mundo que teria 3, na verdade, China, Emirados Árabes e aqui nos Estados Unidos. Eu digo, então vamos embora para os Estados Unidos, porque Emirados Árabes é quente pra caramba. China, pelo amor de Deus, né? Então vamos para os Estados Unidos. E assim foi, a gente resolveu vir para cá. Só que chegando aqui, teve a parte documental dele, que não era a mesma coisa, era mais difícil. Aí ele chegou pra mim e disse assim, agora, eu vou ter que trabalhar em outra coisa pra gente poder se dolarizar e realmente conseguir ir. Aí eu falei pra ele, tá, peraí, mas se você for trabalhar e eu for trabalhar, ninguém vai empreender. Exato. Se a gente não empreende, a gente não cresce. Eu não quero vender minhas horas, só vender minhas horas para sonhar o sonho dos outros. Então vamos entrar num acordo. Eu saio para empreender, você fica sustentando a casa até a gente começar a decolar aqui com o empreendimento e depois a gente vai para outro rumo. A gente fechou e foi assim surgiu a RBL Magazine. Então assim, o que eu sempre digo, quando você está em 2, a palavra não fala, né? Quando você está em 2 é melhor, porque você consegue dividir isso daí. Mas lembre-se uma coisa, você não é um cheque em branco. Pois é. Você não é uma pessoa que não tem uma história, você não é uma pessoa que não tem uma expertise, você não é uma pessoa que não sabe fazer. Você sabe fazer e sabe fazer muito bem. Você só precisa ter as orientações certas para fazer o que é certo da forma correta aqui na América. Mas não deixar de ser o que você era. Exatamente. E é uma coisa que você conseguiu. Salva de palmas pra você, porque você sabia o que você queria, você veio sabendo o que você queria e brigou por isso, ou seja, você se manteve fiel ao que você queria. O que acontece com muitos brasileiros é que chega aqui na primeira dificuldade, larga a mão do que queria e vai viver escolhe viver seria o mais fácil, mas o mais viável do momento. E aí deixa-se o que queria engavetado. Então você não desistiu, você seguiu.
Isso é muito bacana. Esse lado da tua história é muito bonito, porque chegar na América e persistir no que você sempre quis fazer dentro da América não é para qualquer um. É para quem realmente tem decisão e coragem para fazer. Parabéns. Viu? Obrigada. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, por Ele ter me dado força, direcionamento, sabedoria para poder avançar, né? Eu não conseguiria isso sem Ele e sem a ajuda do meu marido, né, João Vieira, que segurou na minha mão e né, eu chamo que ele é meu mentor, né? Abaixo do Espírito Santo, ele é a pessoa que me direcionou durante todo esse tempo, porque eu fiquei esse tempo aqui na América, aguardando mesmo e seguindo nesse propósito, né? Eu realmente não me permiti ir para outra área de atuação, a não ser estar focada nessa área e estar buscando mesmo realizar, vamos dizer, o meu sonho americano, né? Porque eu sei que todos nós temos uma história diferente, né? Cada um de nós temos uma história para contar. E cada uma das nossas histórias, né? Da história de cada um é enriquecedora. O que eu penso é que a gente tem que se manter firme no propósito que Deus nos chamou. Isso é verdade. E quando a gente se mantém firme nisso e coloca Deus em primeiro lugar e segue os processos, os passos que precisam ser executados um de cada vez, né? Isso faz com que a gente alcance os nossos objetivos. Possa ser que seja mais rápido para alguns, outros mais demorados, mas a gente permanecer focado naquilo que a gente realmente quer, se a gente se permanecer, né, firme naquilo que a gente acredita, yes, you can, sim, você pode alcançar o que você realmente está buscando. Fala um pouquinho pra gente desse teu projeto, do livro, do projeto Kielce. Então, Successful Women, né, yes, you can, mulheres de sucesso, sim, você pode, mulheres exitosas, nasceu no coração de Deus, eu falo isso, porque eu recebi um chamado quando eu estava num evento ministrando para ministrando mulheres, e eu fui retirar uma foto para uma revista, uma capa de uma revista, e eu senti Deus falando forte no meu coração, as pessoas falando para mim: você vai fazer um projeto, e o projeto se chama Mulheres de Sucesso. E eu tomei aquele susto, porque eu não estava esperando, e eu procurei quem era, e eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E aí começou essa trajetória. Eu não sabia ainda o que era no início, mas aos poucos, né, Deus foi revelando, foi mostrando. Eu recebi o convite através de uma grande amiga que me indicou uma editora para escolher, contar minha história. E aí eu fui, contei minha história, conto um pouco da minha história, dou dicas maravilhosas assim para as pessoas que querem avançar, querem crescer, querem empreender, como foi que, né, que eu lancei aí, como é que eu tive sucesso profissional, né, como eu citei anteriormente. E depois disso eu fui palestrar em Nova York, lancei o livro lá em Nova York 2 vezes, uma vez online, outra vez presencial, depois em Miami District. Foi um evento maravilhoso, juntamente com uma grande linha multimilionária da área da beleza. E agora vai acontecer aqui em Orlando, né, um evento com mais mulheres palestrando, onde elas vão contar suas histórias junto comigo. E vai tocar na vida de mulheres, né, para mostrar que nós podemos sim, não aquela mulher ser empoderada, né, mas ser uma mulher que pode todas as coisas em Deus, né, de acordo com Provérbios 31, aquela mulher virtuosa, né, que onde a Bíblia fala, a mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito é sério de rubis, né, Provérbios 31 fala sobre isso. Então é nós contarmos a nossa história e ajudar uma para o crescimento das outras. Eu tenho a minha história de sucesso, você tem a sua história de sucesso, todas nós temos uma história de sucesso para contar e compartilhar, e juntas nós ajudarmos, né, a enriquecer a nossa vida, né, a dar força. Não precisa eu passar por uma situação desagradável, porque alguém já passou ali, já está me divertindo, abrindo meus olhos, dizendo: olha, eu fiz assim, deu certo, vai lá, faz você também.
Talvez você não vai fazer daquela forma exatamente, porque não é a receita de bolo padrão, mas você pode colocar algo ali, né? Acrescentar os seus ingredientes. Isso! E Deus vai te dar clareza, vai te dar sabedoria e do seu modo, do seu perfil, para seu ambiente, para sua geração, você adaptar aquilo e ter sucesso também. E muito linda essa mensagem, porque obrigada. assim, as pessoas, elas assim, tem muita gente, a gente vem assim, por causa da revista a gente acaba se deparando com todo tipo de pessoas, né? E também as pesquisas que a gente faz, tudo voltado nesse sentido. E a gente vê assim que tem, infelizmente, dentro do mercado, que é um ovo aqui, o mercado brasileiro é pequenininho, vamos colocar um ovo, como o pessoal fala, né? No ditado falado é um ovo. Então assim, dentro desse mercado brasileiro, tem muitos brasileiros que estão meio que calejados por muitas dificuldades que passaram. Então, quando eles passam por essa dificuldade, tem muitos deles que trancam a informação. Eles não passam informação para frente, tipo, olha, eu passei por isso, você vai ter que passar também. Não. Tem muitos brasileiros assim aqui. Então, quando a gente encontra pessoas como você, que está disponível, que está realmente ali querendo mostrar e ajudar, é uma raridade. Sabia disso? Porque assim, a gente sabe disso. Tanto é que a gente vê pessoas passando dificuldade porque não conseguem um apoio, não conseguem um suporte. E a gente realmente, a gente abraça causas como essa. Porque a gente sabe que vem para ajudar, vem para fazer a diferença. Ela vem para realmente mostrar que se uma comunidade se une, ela cresce. Ela realmente vai para frente, ela segue em frente. E as pessoas, elas têm que ter essa consciência, elas têm que parar de enxergar só o seu umbigo e dizer, opa, peraí, eu posso ajudar. Por quem que eu sei? Eu posso ajudar. Porque assim a gente consegue seguir em frente. Então, pelo que eu entendi, o propósito da tua visão, o propósito que Deus te entregou, é exatamente isso, é acolher, é mostrar para essas pessoas que dá para seguir, dá para conquistar, dá para fazer. Só basta você saber ali que existe um caminho, que ele pode ser tão longo, como ele pode ser mais encurtado. Exatamente. Né? Se você ouve o que eu já fiz até aqui e segue esse caminho, que a gente chama o caminho das pedras, exatamente. Você segue o caminho das pedras que eu já fiz, tem certeza que vai ser mais rápido você alcançar o teu objetivo. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que quem é nascido de Deus ama, né? Então, se você é nascido, se eu sou nascida de Deus, eu posso fazer o bem para alguém, então é melhor que a gente praticar o bem. Óbvio que a gente não vai conseguir fazer o bem para todo mundo, né? Nós somos pessoas limitadas, somos pessoas imperfeitas, mas o máximo que a gente puder plantar de uma semente boa na terra é melhor do que plantar uma semente ruim, né? E tem um outro versículo que fala assim também, que se aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então é melhor a gente poder fazer o bem de acordo com as nossas forças e as nossas, né, limitações, porque também a gente não dá pra gente, né, abraçar o mundo, mas a gente pode um pouquinho fazer, não é como o beija-flor vai lá e coloca uma gotinha de água no incêndio, a gente pode fazer um mundo melhor. Então, se a gente planta uma boa semente, a gente pode, uma pequena semente, ela pode crescer, ela pode germinar, crescer, florescer e dar bons frutos. A gente fala dentro da Rede do Bem que nós somos andorinhas. Uma andorinha só não faz verão, mas muitas andorinhas juntas fazem uma revoada. Nossa, e é bonita a revoada de uma andorinha, viu? Quando ela tá junta com várias andorinhas. Então, assim, Laís, isso, Laís, pra mim, ao meu ver, é uma coisa que é louvável. Porque, assim, muita gente precisa de ajuda. Muita gente precisa de ajuda. Eu não estou falando só de imigrantes, não. Eu estou falando realmente até mesmo de americanos. Precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam realmente encontrar pessoas como você para estar realmente ajudando nesse quesito. Porque, gente, hoje tem tanta gente, infelizmente, querendo só ganhar dinheiro com informações quebradas. O que é uma informação quebrada? Começa a dar a informação correta ou para... ou simplesmente desvirtua o caminho, leva para outro caminho. Existem pessoas, infelizmente, dentro da internet hoje é o que mais tem. Então, quando a gente olha assim, esses tipos de pessoas, a gente prefere validar. A gente realmente valida essas pessoas como você. Obrigada. Para dizer, olha,
esse realmente é uma visão que a gente gosta de acompanhar. A gente aqui da RBL, a gente realmente gosta, porque é o que a gente conta o legado das pessoas, a gente conta a história da pessoa, a gente conta realmente o que essa pessoa ela faz lá atrás como agora. Ou seja, ela conta a história dela, o storytelling dela, para que as pessoas entendam que não é um fio de palha, não é um oba-oba, eu tô fazendo isso aqui porque é um oba-oba, depois vou largar de mão, já fiz o livro, acabou, não é isso, né? Realmente é um projeto que vem andando. Já tá com quanto tempo ele, o projeto? Esse livro foi lançado em 2020. Olha aí, 2020, 5 anos já. 5 anos. Projeto de 5 anos, gente, não é um projeto que nasceu ontem. Isso, e eu tive um período de pausa pela minha gestação, né, com a minha filha maravilhosa, um presente de Deus, uma princesa de Jesus. E eu tô retomando, né? O último evento que nós tivemos em Miami foi em 2021. Não, 2021 em Miami, em março de 2021, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, né? E tive a pausa da maternidade e agora eu estou retomando, né? Pelo chamado do Senhor. Ótimo. Vai passando pra gente mais informação. Vamos estar deixando os nossos ouvintes, o pessoal que curte a RBL aí, informado sobre isso. Vem conhecer o projeto. Realmente é um sucesso de mulheres empreendedoras, de mulheres de sucesso, né? Vai ter o evento, já tem um evento preparado? Então, o evento vai acontecer em agosto, no Bela Colina, e que é um dos projetos que nós também atuamos, né, como desenvolvedores e construtores e realtors. E vai ser assim maravilhoso. Só estamos aguardando o momento para divulgar a data. Passa pra gente. Vamos acompanhar isso, viu? Vai ser um prazer. Vamos estar lá fazendo essa cobertura desse evento, viu? É isso aí. Vai ser um prazer, vai ser uma honra ter você e toda a sua equipe conosco e toda a sua audiência. Opa! Laís, obrigada. Obrigada a gente você. Vai conversando mais. Vou trazer mais a Laís, hein? Acompanhe as próximas edições aí da revista para vocês entenderem a história dessa mulher, viu? Tá bom, obrigada. Um prazer. Tchau, gente.